preparei um estudo especial para esse dia e nós estamos em plena celebração de Pêssar, que é uma das festas mais importantes da Bíblia, porque ela demarca, ela delimita e dá início a todas as outras festas da Bíblia. Todas as outras festas têm origem na festa de Páscoa. A festa de Páscoa, ela determina o calendário de todas as outras, então ela é a base das festas. E estamos no Shabat Hol HaMoed, é o Shabat que cai nos dias de celebração de Pêssar, lembrando que Pêssar na Bíblia tem alguns nomes, são 3 festas combinadas em uma. O jantar de Pêssar, que fazemos todo dia 14 de Nissan, ou Abib, no mês bíblico, que geralmente cai no meio de março ou abril. No hemisfério sul, outono. Hemisfério norte, que Israel faz parte, é a primavera, então é uma festa primavera. Um dia depois, no dia de Páscoa, no dia do jantar, tem início também outra festa, que é chamada Festa dos Pães Ázimos. Essa festa tem duração de 7 dias, né? São 8 dias no total que nós ficamos sem comer fermento. Né? Todo o fermento é tirado das casas dos judeus. E depois nós temos uma terceira festa, que é celebrada logo depois de Páscoa, no primeiro dia após Páscoa, no primeiro dia após o Shabat de Pêssar. Aí tem gente que acha que esse Shabat é o Shabat semanal, tem gente que acha que esse Shabat é o Shabat do dia de Páscoa mesmo. Mas enfim, no primeiro dia depois do dia de Páscoa, do Shabat de Páscoa, é a festa das primícias, né? Bikurim em hebraico. Então, toda a história dos dias finais de Yeshua acontecem durante Pêssar, né? Acontecem durante Páscoa. Ele celebra um jantar de Páscoa com os seus discípulos. Ele é julgado, né? Inclusive há uma teoria muito bacana, muito interessante, que Yeshua celebrou a Páscoa com seus discípulos, provavelmente, diz essa teoria, né? Não estou aqui defendendo-a como sendo a plena verdade, mas há uma teoria que diz que Yeshua celebrou o seu jantar de Páscoa um dia antes do calendário oficial da época. Por que isso? Porque o calendário da época já havia várias discussões a respeito de o quão acurado ele seria. Então, por exemplo, os saduceus já estavam propondo mudanças no calendário judaico da época. Os fariseus, por sua vez, tinham algumas variações. E os essênios, ou aquele grupo, né, que posteriormente se isola ali na região do Mar Morto, e lá desenvolve uma comunidade chamada de Erre, né, uma comunidade muito específica, eles atestavam que o calendário tradicional da época estava errado de um dia. Então eles celebravam todas as festas um dia antes do calendário oficial templário. E Yeshua tinha relacionamento com essênios. Um dos seus discípulos era essênio. O seu primo provavelmente veio de uma comunidade essênia, o João Batista, Yohanan. E quando ele manda preparar o jantar de Páscoa, um pequeno detalhe que faz muita diferença para quem o entende. Ele manda os seus discípulos procurarem seguirem um homem na cidade de Jerusalém, no centro, lá na cidade antiga, que estava carregando o quê? Um cântaro, um jarro de água. Meu amigo, esta função não era em hipótese alguma feita por homens naquela época. As mulheres eram responsáveis por tirar água e por outras coisas. Então, alguns estudiosos dizem que por este homem estar carregando água, ele provavelmente fazia parte de um bairro que eram, ali naquele bairro, moradores essênios, ou moradores que eram parte desse movimento, onde não havia mulheres, né? Lá no Mar Morto, na comunidade do Mar Morto, e entre os essênios não havia mulheres, então os homens tinham que fazer todas as funções que geralmente na época as mulheres faziam. Então daí vem a teoria, né, que se esse homem que arruma todo o ceder de Páscoa para os discípulos de Yeshua for um essênio, eles provavelmente celebraram um dia antes do calendário oficial, né? Então aí Yeshua celebra na quarta noite, na época, né, pessoal? Na época, caiu numa quarta noite, aí ele é julgado de madrugada, ele é apressado o seu juízo. Por quê, hein? Porque na quinta noite entraria o quê? O Shabat. Que Shabat? O Shabat de Páscoa. Na quinta noite, naquela semana onde Yeshua morreu, foi a festa de Páscoa. Na quinta-feira à noite. Então, Yeshua celebra, essa segunda teoria, celebra na quarta à noite, é julgado,
tem que ser sepultado o quê? Às pressas, antes que entre o quê? O Shabat, que seria o dia de Páscoa, que também é chamado na Bíblia de Shabat, né? Então ele é sepultado ali, ressuscitando, aí vem quinta, sexta, sábado, 3 dias certinhos, ele se ressuscita ou no sábado à noite, né? Ou no domingo pela manhã, não importa, porque aí já entraria, já era o 3º dia. Então, é uma teoria muito interessante, pessoal. Não estou aqui pregando isso, estou mencionando, porque ela existe, e para quem estuda história e arqueologia, faz muito sentido, né? Só para explicar para você um pouquinho sobre a Páscoa, o Pêssar, naquela semana que Yeshua celebrou. E cada ano varia, né, pessoal? Porque isso aí é o calendário lunar. Então, como você segue o solar, então cada ano varia, ok? Muito bem. Pessoal, eu vou dar uma pincelada aqui, na verdade não vai dar tempo de falar tudo o que eu preparei, mas a festa de Páscoa, ela é muito Pêssar em hebraico, que não tem nada a ver com essa Páscoa aí, que é celebrada, né, também nessa época, e pela tradição cristã católica, ontem inclusive foi sexta-feira da Paixão, não é isso? Sexta-feira da Paixão, foi ontem, isso aqui está sendo gravado no sábado. E celebra-se no mundo amanhã como sendo o dia da ressurreição, né? Uma celebração cristã, um calendário cristão. E Páscoa, pessoal, o Pêssar, na verdade, ele foi desvinculado do seu objetivo original, né? do seu simbolismo original. Há outros estudos onde eu ministro exatamente sobre essas provas históricas de como o Pêssar era celebrada não só pelos judeus da época de Yeshua, mas como os primeiros seguidores de Yeshua, até o século V, mais ou menos, como que a igreja celebrava Pêssar, né? Nas línguas anglo-saxônicas, o Pêssar, a Páscoa, foi transformada em Easter, né? Que é a festa que se celebra lá. As línguas anglo-saxônicas dão esse nome, porque foi exatamente a alteração da festa de Pêssar que fizeram, né? No século IV, houve uma mudança. Pêssar era a celebração da saída do povo de Israel do Egito para a liberdade, da escravidão para a liberdade. Como Yeshua é declarado sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, então era mais um motivo para o sujeito celebrar, né? Puxa vida, não só fui liberto do Egito lá, os meus antepassados, mas também eu, através de Yeshua, o Cordeiro de Deus, fui liberto da vida de escravidão e fui trazido para uma vida de liberdade para servir a Deus. Então, para o discípulo de Yeshua ou para o judeu crente, messiânico, era uma festa completa, né? Ele celebrava a tradição que Deus ordenou lá no Êxodo para ser estatuto eterno. Lembra você, viu? Lembra você? É estatuto eterno, Deus não muda, viu? Você falou que é eterno. Então, e Yeshua aprimora, ele deixa o simbolismo mais rico da festa de Páscoa, e a gente tem prova que até o século IV, os discípulos de Yeshua, não judeus, os crentes lá de Corinto, de Éfeso, né, de Esmirna, de Damasco, de Roma, todos celebravam, de Antioquia, aliás, todos celebravam o quê? A festa de Pêssar, como os judeus. No 14º dia, com um jantar, com cordeiro assado, ervas amargas e pães asmos. Inclusive, há um documento histórico, quem estuda aqui eclesiologia, né, os teólogos que me ouvem sabem do que eu estou falando. Há uma obra de Eusébio, né? Eusébio escreveu a sua obra História Eclesiástica, muito conhecida. Lá no capítulo 24 da história de Eusébio, ele relata uma carta que o Papa Vítor I recebeu de um sujeito, de um bispo da cidade de Éfeso, chamado Polícrates. Esse Polícrates era um bispo de Éfeso na época, e ele mandou uma carta de discordância para o Papa Vítor I, dizendo o quê? Não aceito a mudança do símbolo nem da data da tradição apostólica de Páscoa. E ele reuniu dezenas de outros bispos da região da Ásia Menor e fizeram lá um repúdio à decisão papal romana de mudar a data, mudar o simbolismo, mudar o dia, mudar tudo da festa de Páscoa, né? Como eles eram minoria, eram bispos do Oriente, da igreja do Oriente, eles conseguiram
barrar o decreto papal, mas só por um curto período de tempo, né? Eles conseguiram porque Éfeso era uma cidade muito importante, pessoal. A igreja em Éfeso foi pastoreada por João, o apóstolo João. Então, esse Polícrates, quando escreve, e Eusébio relata isso direitinho, o argumento dele é o seguinte: olha, eu não posso mudar o símbolo da Páscoa. Vocês não podem falar que a Páscoa agora tem que ser celebrada no primeiro domingo depois do equinócio de primavera. Vocês não podem agora falar que a Páscoa é proibido comer pão sem fermento. Vocês não podem falar que o cristão é proibido de celebrar a Páscoa com os judeus. Vocês não podem mudar o simbolismo da Páscoa como sendo saindo do Egito, entrando na liberdade, saindo da escravidão em Cristo, entrando na vida eterna, para comemorar-se nessa festa o dia da ressurreição de Cristo, né? A ressurreição de Yeshua a gente celebra todo dia na sua vida. Se você levanta de manhã e respira, você deve agradecer a ressurreição de Yeshua. A ressurreição foi o ponto principal da obra de Yeshua. Tem gente que acha que foi a cruz. Meu amigo, a cruz foi uma etapa que Yeshua teve que vencer para o quê? Para ressuscitar. Porque os apóstolos são claros. Se você não crê, você pode crer que Jesus morreu, que ele sofreu, que ele padeceu. Mas se você não acreditar que ele ressuscitou dos mortos, em vão é a sua fé. Não adianta nada, né? O cristianismo focou demais na cruz, na morte, no sofrimento, na angústia, na paixão, e esqueceu do mais importante, que é a ressurreição e o que foi alcançado com a ressurreição. Enfim, esses bispos foram calados, muitos foram mortos, outros foram exilados, e a Igreja Católica demorou 500 anos para poder arrancar a tradição de Páscoa das igrejas. 500 anos, que era uma coisa muito sólida, ensinada pelos apóstolos, né? Mateus, você tem prova disso? Além da prova histórica, que os cristãos celebravam com pães ázimos, né? E o Polícrates, pessoal, pena que eu não trouxe aqui para mostrar para vocês. O Polícrates escreve o seguinte, falou: olha, eu tenho aprendido, eu sou a 18ª geração, e tenho de pessoas que, né, que estão aqui, que fazem parte de uma liderança, né? A minha família faz parte de liderança em outras congregações, e nós temos uma tradição que veio de João. E João nos ensinou a comermos pães ázimos, com ervas amargas. No dia 10, eles eram chamados de quatrocentistas, né, que guardavam no 14º dia. E ele fala: o senhor, Papa Vítor I, não pode contradizer, não pode ir contra, não pode anular um ensino apostólico que nos foi legado. E hoje, 1.600 anos depois, no ano de 2013, a situação da igreja é essa que você conhece aí. Graças a Deus, porque tem existido um mover de retorno às raízes da fé. Tem gente que chama de raízes hebraicas, eu chamo de raiz da fé. Isso é raiz da fé, isso é tradição apostólica, né? E o sujeito chega falando: não, o cristão não pode celebrar Páscoa. Ele está repetindo o que o Papa Vítor I presidiu, né? Concílio de Antioquia proibiu a festa de Páscoa, o Concílio de Nicéia instituiu a data nova. O Concílio de Antioquia foi em 341, ele proibiu Páscoa oficialmente. O Concílio de Nicéia em 325 mudou a data, né? Fez a proposta. Então, pessoal, esses decretos papais, eles estão enraizados aí na sua mente, na sua teologia, na sua formação, né? Você pode ser um cristão devoto, ama a Deus, dá testemunho, mas você nunca ouviu falar na sua igreja que alguém celebrou Páscoa como judeus, comendo pão ázimo e comendo um jantar. Você nunca ouviu falar disso. Por quê? Porque foi muito forte o decreto lá atrás. A minha pergunta para você é: se você sabe o que aconteceu, se você sabe os porquês, é lícito diante de Deus você permanecer como está? Quer dizer, você deixar a coisa como está, uma vez que você sabe do que ocorreu? Porque o que não sabe vai ter um juízo diferente para ele não sabe, né? Agora, você sabe. Então, muitos cristãos ao redor do mundo estão descobrindo essa história eclesiástica verdadeira, estão descobrindo as verdadeiras tradições apostólicas e estão querendo restaurar essas raízes nas suas congregações. Então, Páscoa, pessoal, por isso que Páscoa é a única festa que a gente vê claramente os apóstolos, na pessoa de Paulo, ordenando a celebração para quem não é judeu. Todas as outras festas, a gente até acha que os discípulos não judeus celebravam, mas não era uma coisa assim
muito imposta. Agora, Pêssar era ordenança. 1 Coríntios 5, capítulo 8, Paulo ordena a celebração de Páscoa, viu? E ainda mais, ordena a festa dos pães asmos também, para quem não é judeu, mas é discípulo de Yeshua. Celebremos, pois, a festa não com o velho fermento, o fermento da malícia e da maldade, mas com os asmos da bondade e da sinceridade, porque Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado por nós. Ele ordena a celebração e ainda manda você ter o simbolismo certo. Quando você deixa de comer fermento por uma semana, você está simbolizando o quê? Você está tirando da sua vida a malícia, a arrogância, a maldade, viu? E por que você celebra? Porque Cristo é o nosso Cordeiro de Páscoa. Eu não sei de onde os teólogos tiraram que essa frase de Paulo está anulando a Páscoa. Todo mundo fala que não precisa mais celebrar a Páscoa, porque Paulo falou que Cristo é a Páscoa. E daí? Porque Cristo é a Páscoa, você não vai mais celebrar a Páscoa? Você não vai mais celebrar Cristo? É igual o Shabat. O Shabat não foi dado para a igreja. O Shabat, nosso Shabat é domingo. Mais uma decisão papal que você engole sem falar nada. E aí o sujeito fala assim, não, é porque Cristo é o Senhor do sábado. E desde quando Ele é o Senhor do sábado, anula você de guardar o dia estabelecido por Deus? Ele é Senhor, você não. Quem te deu autoridade para mudar o sétimo o sétimo dia para o primeiro dia da semana? Ele é Senhor do sábado, você não. E você acha que Yeshua, Jesus, ia ser Senhor de uma coisa ruim? O sábado dos judeus. Então Jesus é Senhor de coisa ruim? Então, pessoal, Mateus, mas é possível, 1.600 anos de história, homens e mulheres que buscavam a Deus, é possível estarmos ainda em áreas de engano na nossa fé? Será que é possível? Será que isso é possível que ninguém percebeu? E o texto é tão simples, a palavra é tão simples. Será mesmo que seria possível? 16 séculos de engano, com tantos homens memoráveis e exímios pensadores e teólogos. Se você se acostuma com a coisa e desconhece a origem, você perde o contexto original e você é levado, conduzido por uma tradição. Essa semana eu recebi um e-mail muito interessante. Dizia lá, frases que você fala errado e não sabe. Eu falei, gente, frases que eu falo errado e não sei. Aí eu fui lá ler. E a primeira estava assim, a grande frase que todo mundo fala errado, E aí estava lá listando aquela canção que você ensina para o seu filho. Meu filho mesmo com 1 ano e 2 meses cantava essa música todinha. Lembra daquela música? Hoje é domingo, pede cachimbo, cachimbo é de ouro, bate no touro, touro é valente, bate na gente. A gente é fraco, cai no buraco, buraco é fundo? Todo mundo canta isso. Aí o sujeito veio falando, você sabia que essa música mesmo é hoje é domingo, você canta o quê? Pé de cachimbo. Aí o sujeito perguntou, você já viu pé de cachimbo? Uma árvore de cachimbo? O cachimbo tem árvore de cachimbo? A música certa é hoje é domingo, pede cachimbo, ou seja, o dia de domingo pede algo especial, não o cigarro que se fumava, mas pede um fumo especial que era o cachimbo. Então pede aí é de pedir, não é o pé de árvore. Eu olhei assim e falei, puxa vida, mas será que eu cantei esse negócio errado a minha vida toda? Cantou. Pede cachimbo, domingo pede-se um cachimbo. Antigamente se fumava algo especial no domingo. E o sujeito lista várias coisas lá, o famoso ditado, quem tem boca vai a Roma. Mateus, significa que quem tem boca sabe perguntar, consegue chegar em Roma. Não, meu irmão, aí o verbo é vaiar. Quem tem boca, vai a Roma. É totalmente diferente. Você fala, vai como se... Entendeu? Isso é para te provar. E o cor de burro fugido, ô Wagner? Essa blusa que eu comprei é cor de burro fugido. O burro, quando foge, muda a cor, Alex? Lá no Panamá? O ditado original é corro de burro fugido. Você tem que correr de burro que foge, porque se ele fugiu, ele é meio perturbado. O verbo é correr, corro de burro fugido. Não é cor de burro fugido. Mas todo mundo fala errado. Estão felizes com isso. Até provam, Tem gente que vai até te provar que mesmo o burro, quando foge, vem adrenalina, ele muda a pelagem.
E o cuspido escarrado? Ah, fulano é cuspido escarrado igual. Que cuspido escarrado, meu irmão? Quando eles queriam dizer que alguma coisa era muito parecida com outra, eles diziam esculpido em Carrara. Esculpido em Carrara. É como se fosse esculpido em Carrara é um mármore. Isso é para te falar que se nos meios linguísticos, batatinha quando nasce esparrama pelo chão. Peraí, batata é a raiz, como é que ela esparrama no chão? Batatinha quando nasce espalha a rama pelo chão. Vocês estão vendo? Então, veja só. Se isso acontece num meio tão sem importância como a linguística, assim, sem importância comparado a outras coisas, imagine que a mesma coisa possa ter acontecido na forma como você interpreta a Bíblia. Se existe isso na forma de linguagem, que é uma forma básica e sem sofisticação, imagine na teologia, meu irmão. Mateus, é possível eu estar perdurando um ensino que é contrário à Bíblia, sem saber? Meu pai participou de um programa de televisão ao vivo, se não me engano foi na quinta-feira, sobre Pêssar. Foi uma pastora, muito amiga nossa, e foi o meu pai. E explicaram lá sobre o jantar de Páscoa, né? Mais uma vez, uma prova que tem muita gente, pessoal, que está interessado em saber. Tem gente que está interessado, né? Meu pai foi, explicou. E essa pastora se interessou muito, né? São pessoas muito conhecidas nossas, muito amigas também. E no final ela se interessou tanto. E meu pai perguntou, olha, mas vocês sabem que no meio de vocês mesmo eu já ouvi muito ensino de teologia da substituição. Eu me lembro que eu ouvi, você está se interessando muito, mas eu quero lembrar que há no meio de vocês muita gente que pensa, inclusive liderança que pensa o contrário, que a igreja substituiu Israel. E ela disse, meu pai, olhando nos olhos dele, nós pensávamos assim, mas não pensamos mais. Pensávamos assim, porque fomos ensinados assim, mas não pensamos assim mais. Então, isso, pessoal, está acontecendo ao redor do mundo. O que eu recebi de foto de gente no meu Facebook celebrando o jantar de Páscoa, eu me emocionei, eu comecei a chorar. Porque eu comecei a ver a igreja do primeiro século voltando a existir nos nossos dias. Gente ao redor do mundo, pessoal, não é judeu não, celebrando lá o jantar de Páscoa, né? Orando, cantando lá a saída do Egito, lembrando que Yeshua nos resgatou da escravidão, nos levou para a luz, para a liberdade. Que bonito, pessoal. Ficando uma semana sem comer fermento. Mas Deus se importa com essas coisas? Meu irmão, se não se importasse, não teria dado uma ordem eterna. Isso é um simbolismo. São coisas do mundo material que refletem no mundo que é espiritual, no âmbito espiritual. Quando você se sacrifica para ficar 7 dias, 8 dias sem comer fermento, você acha que isso é fácil, meu amigo? Mas quando você faz isso, Deus quer que você aprenda, não só a deixar de comer fermento, Deus quer que você aprenda uma coisa mais sublime, que é o quê? Da mesma forma que você está se esforçando para eliminar da sua casa, da sua dieta, o fermento por 7 dias, elimine também toda maldade e toda vaidade. Fermento quer dizer vaidade, arrogância. Tudo são ferramentas didáticas para te ensinar princípios maiores. Pessoal lá tirando o fermento, né, fazendo com alegria, com unção, pessoal, sem ser escravizado por nada, né, fazendo com alegria, com vida. Eu me emociono muito. A igreja do primeiro século está voltando, viu? Ela está voltando. Bom, eu já estou encerrando, porque esse relógio aqui são 5 para meio-dia, né? Meu pai coloca ele 20 minutos com a diferença, para a gente terminar mais rápido aqui. Ele está adiantado 20 minutos, mas veja só. Pessoal, a festa de Pêssar, não vai dar para falar aqui, claro, tudo, mas é uma festa que me lembra muito dessa unidade que nós sonhamos com ela.
Por que a festa de Páscoa é importante para a unidade? Porque ela é uma festa que conecta o povo de Deus. Seja ele judeu, discípulo de Yeshua, seja ele não judeu, pode ser africano, chinês, colombiano, alemão. Todas as facetas do povo de Deus, todas as facetas dos discípulos de Yeshua, se reúnem em um ato comum. Né? Reúnem-se num ato comum de adoração. Então isso é muito forte, pessoal, para poder gerar a tão sonhada unidade que nós queremos. Eu quero lembrar para você que celebrou o jantar de Páscoa, que esse ano de 2013 caiu na segunda-feira à noite. Né? Esse jantar de Páscoa é muito especial. Ele tem lá um manual, uma Haggadah, né, que é uma sequência que a gente segue, que é importante você ter. E essa sequência tem alguns grupos de perguntas, tem 2 grupos de perguntas. As primeiras perguntas são aquelas feitas com o texto lá de Êxodo, capítulo 12, né? Quando o seu filho te perguntar, por que essa noite é diferente das outras noites? Como é que canta, Alex? Você lembra? O Daniel cantou lá na casa do meu pai segunda-feira. Eles cantam aquilo ali, as 4 perguntas. Então esse é o primeiro grupo de perguntas. O segundo, pessoal, é mais interessante. Nem é feito em todas as Haggadot. São perguntas que tipificam 4 tipos de filhos. 4 tipos de filhos na família que está celebrando Páscoa. Os 4 estão ali. E essas perguntas são feitas simbolicamente por 4 filhos. Veja que interessante. O sábio, o perverso, o simples e o indiferente. Isso aqui tem um segredo fantástico para te ensinar sobre tolerância, amor e unidade. Por isso que é importante celebrar as festas de Deus. Paulo fala, porque essas festas, o Shabat, as festas, as leis alimentares, são o quê? Sombra das coisas que estão por vir. E a substância, o corpo, é de Cristo, Colossenses capítulo 2. Então tudo isso que os gentios estavam celebrando, que os apóstolos ensinaram, eles estavam recebendo afrontas de irmãos gregos, né? De gente que era grego, não era discípulo de Yeshua, e estava falando assim, pô, vocês são gregos, e estão celebrando Páscoa igual judeu? Vocês são gregos, vocês são romanos, vocês são, sei lá, indianos, e estão guardando Shabat igual judeu? Estavam o quê? Julgando esses irmãos. E aí Paulo dá a orientação, não deixe ninguém se faça o quê? Árbitro contra vós. Porque a festa, o sábado, a lei alimentar, todas essas coisas que nós estamos ensinando a vocês, apontam, são sombras, são imagem das coisas que estão por vir. Então é coisa boa. Se eu celebrar Páscoa, me ensina sobre um momento no futuro que eu tenho que alcançar, então é bom celebrar hoje, que já é um prelúdio daquilo que vai acontecer amanhã. Me ensina algo que vai acontecer amanhã. É isso que Paulo quer dizer, sombra das coisas que hão de vir. Sombra quer dizer imagem, pessoal. Sombra não é coisa ruim, não. Sombra aí, o argumento de Paulo é que é uma imagem das coisas que estão por vir. E a substância, o corpo, é de Cristo. Mais um motivo para eu celebrar. Se tudo isso, a substância é Cristo, é claro que eu vou celebrar. Se fosse Buda, eu não ia celebrar. Se fosse Confúcio, eu não ia celebrar. Mas se eu celebrando isso aqui, a substância dessa festa é Cristo, é claro que eu vou celebrar. De onde meus amigos teólogos tiraram que esse texto, Paulo, está proibindo a celebração dessas coisas? Eu não entendo. Agora, eu entendo, né? Pelos ditados que eu citei aqui no início, eu entendo porque não compreendem o texto no sentido original. Bom, esses 4 filhos representam 4 tipos de pessoas. Viu? E ele é neste ambiente multiforme que se encontra o segredo para a verdadeira unidade. Por isso que é importante você entender que existe isso na festa de Páscoa. Nós temos um grande problema hoje no cristianismo, que é o juízo dicótomo, porque ele sufoca a unidade. O grego, ele é muito, o que é dicótomo? É dicotomia, né? Ou é preto ou é branco. Ou é certo ou é errado. Então, esse tipo de dicotomia, ele assassina a sofisticação da alma humana. A alma humana é muito mais complicada, é muito mais sofisticada do que um é ou não é. Do que um preto ou branco. Sabe por quê? Porque entre o preto e o branco pode ter o elemento que é cinza. E aí?
E entre o cinza, você pode ter vários tons de cinza. Nem todo mundo é igual, pessoal. Deus te fez um sujeito, uma alma, uma vida única no universo. Davi enxergou isso e falou: Deus, eu agradeço porque por forma assombrosa o Senhor me formou, ainda eu substância informe no ventre da minha mãe. E ali foram determinados todos os meus dias. Você foi feito único no universo. E Deus respeita a sua individualidade no serviço, no servir a Ele. Eu costumo dizer uma frase: a unidade é aquilo que Deus quer. Unidade é quando há diversidade e por causa dessa diversidade pode existir o quê? Unidade. Não existe unidade sem diversidade. Você sabia disso? Não existe. O mundo foi feito de pessoas diferentes. Então é claro que uma unidade tem que respeitar essas diferenças, né? Mas a uniformidade é do diabo. Por isso que é importante você entender que esses 4 sujeitos fazem parte da mesa de Páscoa. Vamos vê-los aqui rapidinho. E tem olha agora, pessoal, isso aqui, quem fez o curso comigo do Parábolas de Yeshua, já viu um pouquinho disso aqui. Quando Yeshua, lá em Mateus 13, inaugura as parábolas do reino, com a parábola do semeador, ele está traçando um paralelo com a festa de Páscoa. Como que eu sei disso? Porque eu conheço a festa de Páscoa. E quem conhece a tradição judaica sabe que Yeshua o quê? Traçou um paralelo na história dele com os 4 indivíduos que fazem perguntas durante o jantar de Páscoa. A moral da parábola do semeador, que você já conhece, eu não vou explicar aqui sobre ela, não é a que você pensa que é. Todo mundo fala assim: a parábola do semeador, uma semente caiu à beira do caminho, outra caiu no terreno rochoso, a outra caiu no meio dos espinhos, a outra comeu terra boa. Moral da história. Moral da história. Você tem que buscar ser o terra boa. Seu coração tem que ser a terra boa. Tudo errado. Primeiro, a semente que são as pessoas, não é a terra. A comparação é, a semente são pessoas. Segundo, a intenção de Yeshua não é falar para você todo mundo ficar igual. A intenção de Yeshua é ensinar você a trabalhar com as diferenças. Eu quero mudar o seu entendimento agora para outro lado que você não conhecia ainda. E essa parábola de Yeshua fala de unidade do reino. Então, olha aqui, olha a pergunta do sábio. Olha aqui. O sábio pergunta assim para o pai na hora do jantar: quais são os testemunhos, estatutos e leis que Deus nos ordenou? Olha a pergunta dele. Por isso que ele é sábio. Ele quer entender, não é como fazer a festa. Ô pai, que hora que eu corto o maçã? Ô pai, que hora que eu bebo o terceiro vinho? Ô pai, que hora que eu canto? Não. Por que estamos fazendo isso? Quais foram as leis que Deus nos deu, que nós nos espelhamos para celebrar isso aqui? Então, essa pergunta, pessoal, é um sujeito que tem consciência e deseja aprender mais. Para quê? Para ter mais? Para ser mais. Ele quer aprender para ser mais. Olha, demonstra humildade e deseja guardar os mandamentos para ser um testemunho vivo da libertação de Israel do Egito. Ele quer ser um judeu e quer demonstrar a sua libertação para todo mundo, por isso que ele está celebrando Páscoa. Esse é o filho sábio. Está entendendo? Agora, tem também o simples. Olha só, olha a pergunta do filho simples. Ô pai, o que é isso que a gente está fazendo aqui? Olha a diferença. Ele não é inimigo, ele não está contra, mas ele é mais o quê? Ele é mais simples. Ele não tem o conhecimento que o outro tem. Ele não é tão sofisticado assim. Ele está preocupado com o exterior. Eu acho que eu vou pegar o pão na hora errada. Eu acho que eu vou beber o cálice errado. Não, ele está tão preocupado com o frasco, que ele esqueceu de entender o quê? O porquê que ele está celebrando aquela festa. É claro que ele tem que saber também a ordem, né? Mas mais importante que saber a ordem, o frasco, é ter conhecimento do conteúdo. Então esse é o filho simples, olha lá. Ele quer participar de tudo, mas lhe falta conhecimento dos porquês.
se preocupa demais com o frasco do que com o conteúdo. Ele falta experiência e conhecimento de base. Deve ser orientado, discipulado e, acima de tudo, freado. Porque ele é afoito. Ele viu lá o pai fazendo, ele já quer fazer também. Mas peraí, mas tem que aprender. Não é assim, não. Ô pai, deixa eu liderar a Haggadah esse ano. Peraí, meu filho, não é assim, não. Você não pode me copiar, você não pode me emular. Você tem que saber o que está fazendo. Esse é o filho simples. Ele é bom, mas tem que ficar o quê? De olho nele e ajudá-lo. Porque tem um coração bom. Só que ele é um perigo em potencial. Porque pode fazer burrada. Pode fazer burrada. E tem um perverso, né, pessoal? Olha a pergunta do perverso, pessoal. O que esse fardo significa para vocês? Na pergunta, que é uma pergunta retórica, não precisa nem de resposta, ele já deixou clara a posição dele. O que é o quê? Esse fardo, Páscoa, tradição, isso é peso para mim. E para vocês, não é para nós. Ele já se fez o quê? Já se excluiu. Ele está lá para perturbar. E ele está lá no jantar para tentar aliciar o simples. Porque a pergunta dele é retórica. Você não tem nem que responder. Ele acha que ele sabe tudo. A arrogância dele é baseada no quê? Num falso saber. Ele acha que ele sabe tudo. E ele adora incitar discussão para provar o seu ponto. Já viu gente que adora discutir, mas não ouve? Não ouve. Você está lá escrevendo, falando, o camarada não está prestando atenção, ele só está esperando você terminar para ele falar. Não adianta você perder tempo com gente assim. Não há benefício em responder-lhe, porque nem sequer julga o argumento alheio. Ele não está ouvindo. Pelo contrário, qualquer tentativa para educá-lo resultará apenas em discussões fúteis. Ele gosta de fazer o circo pegar fogo. Ele não quer aprender nada. Se coloca contra o restante da família rejeitando. Então, ele se coloca fora da tradição. Ele está lá. Ele está sentado lá no jantar. Mas ele deixou claro que o quê? Ele é contra. E por último, você tem o filho indiferente. O que é o filho indiferente? É o filho que não sabe nem perguntar. Ele está lá, mas o que eu estou fazendo aqui? Né? Ele não sabe se ele é contra, se ele é a favor. Né? Ele até tem um coração bom, mas ele está muito, sabe para chamar, ele está muito nos ares, ele está, não tem uma expressão, viajando na maionese, ele está lá, mas se ele tiver, ele está pensando em outra coisa, né? Ele está lá, mas ele está desligado. Esse é o indiferente. Está sentado lá, ouvindo as declarações do filho perverso. Olha o perigo desse sujeito, pessoal. Porque ele é um ímpio em potencial. O ímpio vai fazer de tudo para poder laçá-lo. Porque ele está indiferente, ele está na dúvida. Ele está sempre em perigo de ser influenciado, pois nunca trabalhou para entender e assumir o seu compromisso como judeu, no caso do jantar de Páscoa. Isso aqui se assemelha muito ao camarada que tem uma religião, mas não tem fé. Você já viu isso? Ele tem tradição, ele tem religião, ele é orgulhoso da tradição dele, mas ele não tem fé. Ele nunca trabalhou para poder entender o que ele está fazendo ali. Peraí, por que eu creio em Yeshua? É porque o meu pai diz que eu tenho que crer, ou porque realmente ele existe? Né? Por que eu faço isso? Por que eu faço? Ele não sabe o que é, ele está indiferente. Viu? Mas ele não é completamente fechado para a instrução, ele está aberto. Quem será que vai influenciá-lo? O simples ou o perverso? A missão do perverso na mesa é o quê? Laçar o simples pelo excesso de autoestima, o afoito, e laçar o quê? O indiferente. A função do ímpio é essa aí. Ele vai no jantar para tentar pegar os dois. E quem é o único que pode contrabalancear, que pode combater o ímpio? Qual filho? O sábio. O sábio só está ali para impedir que o ímpio entre em persuasão com o simples e o indiferente. Bom, agora que você sabe desse detalhe do jantar de Páscoa, você vai lembrar
da parábola de Yeshua. Então, mais uma vez, qual é a missão do sábio? Qual é a missão do sábio? Qual é a missão do sábio, pessoal? Para que ele está lá? Para mostrar que ele é bom? Para que ele está lá? Para usar a sua sabedoria para ajudar o indiferente e o simples. E o ímpio? O ímpio não quer saber de nada. Ele está lá só para... Sabe por que ele está lá? Ele está lá só para ajudar o sábio a se tornar mais sábio. É só por isso que ele está lá. Ele está lá só para ajudar o sábio. Porque é para combater o ímpio que o sábio vai se aprimorar. Para poder ganhar os outros dois. É só para isso que ele está lá. Tá? E a missão do sábio é se preocupar com os outros dois irmãos que estão lá ainda. Entendeu? Primeira pergunta dos filhos de Adão, um para o outro. Matou lá, o Caim mata Abel. E aí o sangue clama a Deus de Abel do chão. Não seca o sangue, clamando por justiça. Deus vira para Caim e pergunta o quê? Ei, Foarriha, onde está o teu irmão? Qual a resposta de Caim? Que há muita resposta, que é a resposta de muita gente nas igrejas e nas sinagogas. Sou eu tutor, sou eu responsável pelo meu irmão? É assim! É assim! Você é responsável pelo seu irmão. Você é responsável pelo simples, pelo indiferente. É sua obrigação alimentá-los, nutri-los, protegê-los, orientá-los, ensiná-los. Ditado judaico: Kol Israel arvi zeleze. Todo Israel é responsável por todo Israel. Senso de responsabilidade coletiva, um cuidando do outro. Hoje no cristianismo é um querendo passar a perna no outro. Fica aí as igrejas assistindo de camarote. Um servo de Deus lá sendo injustiçado. Numa manobra podre da política, da mídia do Brasil. Está podre. A força midiática desviando a atenção do verdadeiro problema. Escolhe um bode expiatório lá, que já não é muito também, né? Já também deu muita trela. E a igreja assistindo de camarote. Ninguém fala nada, ninguém percebe. Peraí, mas não é certo. Ah, mas o cara falou isso. Não interessa. Ele errou, errou. Peraí, será que não há nada? Será que não há nada que possa nos conectar? Será que não há nenhum valor em comum que mereça o meu apoio? O pior tipo de gente para mim é a turma do deixa disso. Cambada de covarde. Antes o que entra na briga lá para apoiar, ou para defender ou para atacar, mas pelo menos ele tomou uma posição. Esses mornos, Deus vomita esse tipo de povo. Uma falsa justiça, não deixa disso. Que deixa disso? Toma uma posição, seu preguiçoso. Põe a cabeça para pensar. Saiba escolher um lado. Na vida você sempre tem que escolher um lado. Então tá aí. Somos sim responsáveis por todos. Se é um camarada que crê no mesmo Deus que eu, se é um camarada que está tentando defender os mesmos valores nos quais eu vivo e defendo, vou deixar o cara ser trucidado e retalhado e dilacerado assim, em público? Mas o mal prevalece é porque o justo se cala. E está prevalecendo. Ah, não vamos confundir religião com política. Meu irmão, eu não estou interessado em religião. Religião é inimiga da fé, na minha opinião. Você acha que os valores que regem a minha vida só dentro da congregação? Não regem lá fora, não? Que história é essa que não pode misturar conceitos bíblicos com política? Claro que tem que misturar. Você tem que saber que você vive num estado laico.
e democrático. Então você tem que saber manifestar-se com tolerância. Aí é a grande diferença. Se você morasse lá no Irã, não teria problema nenhum. Agora, você mora num Estado democrático, laico, você tem que saber se posicionar. Você pode se posicionar, mas tem que saber que convivem com você pessoas que pensam de forma diferente. É a arte da tolerância, por isso que nós estamos estudando isso aqui hoje. É você tolerar sem se comprometer. Essa é a grande diferença que o discípulo está cambaleando. Aí não vou dar minha opinião não, porque eu tenho medo. Como assim? Você tem que saber se posicionar respeitando. Enfim, não é o tema da palavra não, mas vamos lá. Yeshua contou, né, que quando semeou lá em Mateus 13:3, uma parte da semente caiu à beira, veio as aves e comeram. Outra caiu em solo rochoso, a terra era pouca. Aí, ao invés de crescer raiz, cresceu o quê? O caule. Ele não desenvolveu a raiz. Afoito. Cresceu rápido demais. Aconteceu o quê? Veio a provação, veio a necessidade, não tinha raiz, fez o quê? Secou. Depois o outro caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram, sufocaram, não frutificou. E enfim, caiu uma em terra boa e deu fruto. Assim que eu sei que ela caiu em terra boa, porque ela deu fruto. E esse fruto foi a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir o quê? Ouça, essa frase aí de Yeshua é batata. Mostra que tem um segredo aí dentro. E que não é todo mundo que vai entender. Para isso que existe parábola. Você falar o que você quer, sem falar diretamente. Para isso é que ele usa as parábolas. Né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí ele mesmo ajuda os discípulos, né? Olha só. Os que ouvem a palavra e não a compreendem, vem o maligno e arrebata os que lhe foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Se você comparar esse aí, lembra lá que é um paralelo com os 4 lá de Páscoa? Quem é esse sujeito aí que está fora do caminho? E que o maligno arrebata ali? Quem é? Quem é? O perverso. Por que a semente caiu fora? A semente é a pessoa. Por que caiu fora? Porque o sujeito já se colocou fora. E aí o maligno tem total ação o quê? No coração, na alma dele. Ele pode ouvir, mas ele não vai entender. Por quê? O diabo, que ele já está aliançado, rouba-lhe o entendimento. Ele já está fora. É o perverso, o filho perverso da história de Páscoa. Depois, o que foi semeado em solo rochoso, não é o sujeito que é o solo é a semente. O ambiente, a vida dele, ele fez com que fosse um solo rochoso. O que acontece com esse sujeito? É o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. O que é isso logo com alegria? Ele já quer trabalhar, ele já quer fazer, ele já quer abrir congregação, ele já quer pregar, ele já quer abrir um ministério, quer comprar um ônibus, põe a foto dele no ônibus e começa a ir afoito. Mas como não tem raiz, tudo é de pouca duração. Chegou a angústia, a perseguição por causa da palavra? O que é isso aqui, hein? Se escandaliza. Traz escândalo para si próprio. O que significa isso? Ele vira o quê? Ele vira o ímpio. Se ele traz escândalo para si próprio, aí é uma alusão a pecado. Ele subiu demais, ninguém orientou, passou para o outro lado. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e nunca dá fruto na vida. Quem é esse? É um indiferente, pessoal. 40 anos de crente. Todo domingo está lá no banco da igreja. Tem até a marca lá do traseiro dele no banco onde ele costuma sentar. Não frutifica, não é dinâmico, não faz nada, não tem novidade de vida, nada. A fé para ele está sendo indiferente. A fé para ele virou uma religião. Você entende? A fé virou uma religião. Não tem relacionamento com Deus, não cresce. Enfim. Aí, caiu lá aquela semente em terra boa. Aí essa semente vai frutificar. Mas peraí, como ela frutificou? Como ela frutificou, pessoal?
a 30, 60 e a 100 por um. A moral da história está aqui. Até mesmo o que está dando fruto, não está dando fruto da mesma maneira. Uns dão a 30, outros dão a 60, outros dão a 100. Todos estão dando frutos, mas não de maneira igual. Moral da história. Vimos que apesar de diferentes, todos os filhos da nossa história de Páscoa são necessários para o jantar de Páscoa. Não é necessário? Se o perverso não for, perde a graça. Perde a graça. Fica muito monótono. Fica... Entendeu? Quando eu começo a ficar um pouco... como fala? Como eu começo a ficar um pouco quieto demais, Deus manda um perturbado para me dar uma agitada. Ou chega um e-mail, ou eu vejo alguma coisa aí. Entendeu? Mas a verdade é o seguinte, que a vida sem esses perversos, ela é muito monótona, né? Como a gente diz lá em Israel, o que seria da vida ser um dramazinho, né? Tem que ter um drama para te fazer viver, para te fazer andar, porque a nossa tendência é ficar parado, viu? Você é apaixonado com a inércia, então para vencer a inércia tem que ter um perturbado desse aí, um ímpio, que está doido para ver o circo pegar fogo, e para que ele existe? Para você caminhar, meu irmão. Todos são importantes, até o ímpio, porque ele tá lá só para ajudar o justo, o simples. Ele não tem outra função. No dia que o ímpio já não puder mais ser aprimorado, ele é descartado. Ou ele arrepende e muda, ou ele vai embora. E Deus tira, viu? Viu? E Deus remove, viu? Esses ímpios, vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Esses ímpios são tão servos de Deus quanto o justo. Em que sentido? Estão cumprindo uma vontade de Deus. Ele não sabe que ele está cumprindo a vontade de Deus, mas ele está. Deus aprimora os seus filhos com os inimigos. Lembra Davi? Você quer homem com mais inimigo que Davi? Um cara era imã de inimigo. No entanto, é um homem que a Bíblia chama de segundo, o único homem na Bíblia chamado o homem segundo o coração de Deus, do qual vem o Messias, protótipo do Messias. Por quê? Pela quantidade de inimigo que Deus mandava para ele, porque Deus queria aprimorá-lo. Entendeu? Olha lá. Todos os tipos de sementes, ouvintes, são necessários para a edificação do santo. Olha que bacana. Então, você que está aí frutificando a 100, a 60, a 30, começa a olhar com outros olhos o irmãozinho que está lá, com a semente que caiu na rocha. Começa a olhar lá para o irmãozinho que a semente dele caiu entre os espinhos. E o ímpio? Não preocupa com o ímpio, não. Preocupa em defender o seu rebanho, defender seus irmãos. O que está lá na rocha, o que está lá no espinho, o que tá produzindo a 30, a 60. Preocupa com esses. Esquenta a cabeça com o ímpio, não. Você tem que confrontá-lo, mas não preocupa com a pessoa, não. Ame-o, respeite-o, mas combata-o, porque é isso que Deus quer que você faça. E Yeshua, como um bom judeu, estudioso da sabedoria judaica, o que ele faz? Ele nos ensina a interpretar o gênero humano através dessa divisão, pois esse é o veículo para você exercer tolerância, benevolência e amor para com o próximo. Pessoal, não existe esse negócio que você acha que você está produzindo a 60, a 30, a 100, você está dando algum fruto, eu não nego. Achar que o outro que caiu no espinho, ou o outro que caiu na terra, é filho do diabo. Não existe isso. Não existe isso. Não existe isso, o jeito que descobre lá uma coisa ou outra e rebenta com todo o restante, dizendo que quem não faz parte do grupo dele não é XYZ. Isso não existe. Com exceção da semente que é arrebatada pelos pássaros, todos os outros estão se esforçando para crescer, pessoal. Todo mundo está tentando dar fruto. Você não conhece as circunstâncias. O pessoal é rápido para julgar. Mas o que aconteceu para ele ficar assim? Vamos ajudá-lo. Vamos orientá-lo. Está todo mundo se esforçando para dar fruto, não é só você não.
Não devemos, em hipótese alguma, nos colocar como inimigos, nem cortar o nosso relacionamento com outros tipos de ouvintes, pessoal. Por isso que o Ministério Ensinando de Sião é um dos únicos no mundo ministérios judeus crentes que tem um relacionamento saudável com a igreja e com a comunidade judaica não messiânica. Eu conheço dois grupos no mundo onde esse fenômeno acontece. Um é aqui com a gente. Tem um relacionamento saudável com a igreja. Por que eu vou cortar meu relacionamento? Ah, porque estão celebrando Natal, que não celebraram Páscoa. E daí? Você vai jogar todo mundo? Vai lá orientar então. Fala sobre a Páscoa, escreve alguma coisa sobre Páscoa, mostra. Mas mostra com amor e tolerância, né, meu irmão? Né? Coisinha de Jesus. Não sai lá descendo um martelo num camarada. Não sai lá decepando o sujeito. Não chama o cara de Babilônia, filho do diabo, né? Agora eles estão com essa mania aí de colocar o Jesus romano do Jesus judeu. O Jesus romano chama ele de Jesus. O Jesus judeu é Yeshua. Estão dicotomizando verdadeiros gregos, vestidos de judeu. Não aprendeu que tem um cinza. Espera aí, o jeito está tentando. Ele aprendeu assim. Calma aí, meu amigo. Calma. Você não aprendeu que cor de burro fugir daquele marrom feio que você nunca comprou a cor? Ele aprendeu também de outra forma. Tem que ter amor, tem que chegar lá com autoridade e mostrar com amor, ensinar. Sem condenar. Quem condena é Deus, você mostra. Tem que saber ensinar sem condenar. Quem condena é Deus. As pessoas se condenam diante de Deus. Eu não tenho que condenar ninguém, eu não sou juiz de ninguém. Eu julgo a palavra, eu julgo o ensino. Eu julgo a atitude, mas eu não condeno a pessoa. Entendeu? Lucas 9,49. É aquela passagem lá que os discípulos estão lá, quem é o maior, quem é o menor. Aí isso me parece ser João que chega e fala assim, tem um camarada ali, estava lá expulsando demônio no teu nome, Jesus. Nós fomos lá e mandamos ele parar, porque ele não está andando com a gente. O que Yeshua falou? Não façam isso. Porque se ele não está contra o nosso trabalho, ele é por nós. Quem não declarou guerra contra você, meu amigo, eu falo isso como judeu messiânico. No relacionamento com Israel e com a igreja. O judeu messiânico é uma ponte, né? Tem lá os judeus não messiânicos e os evangélicos protestantes católicos. Aí a gente vê muito isso lá. Quer dizer, eu como judeu messiânico, por que eu vou declarar guerra para uma pessoa que está fazendo uma coisa boa lá? Ah, mas ele é... E daí? Está fazendo coisa boa? Tá, então vale a pena trabalhar com ele, admoestá-lo, ajudá-lo. Ajudá-lo! Comunidade judaica, rabinos, líderes que não declaram guerra comigo, mas que me respeitam, deixam claro que não concordam comigo, mas me respeitam, querem relacionar. Eu vou declarar guerra? Desses 1.600 anos de história do cristianismo, do catolicismo, do protestantismo, aí 500 anos, você acha que não teve gente boa, gente usada por Deus para poder transformar esse mundo? Aí de você, se não tivesse um Lutero aí para poder romper com um cordão umbilical que até hoje te pega pelo pé. Como que você vira e fala assim que tudo é demônio? Ah, porque ele escreveu isso no final da sua vida. Uai, e quem foi? Você é perfeito? Tudo que você fez na sua vida é digno de honra? Você não se arrepende de nada que você fez na sua vida? Você não arrepende de nada que você ensinou? Isso é tolerância, pessoal. Tolerância. Tem que saber trabalhar. Quem julga é Deus. Quem condena é Deus. Não impede ele não. Que ele pode ser por nós. Ele potencialmente é um aliado. O bom ouvinte está frutificando, tem a obrigação de ajudar os outros tipos, que também ouvem a palavra e se esforçam para entender. O povo está buscando, pessoal. Não acha que está todo o cristianismo procrastinado aí? Não, tem gente que está buscando. Está faltando alguém para mostrar. Com amor, com autoridade, com conhecimento, com sabedoria. Alguém com base. O tipo que eu mais vejo entre esse movimento judaico messiânico no Brasil é esse sujeito, é o simples, é o filho simples. É a semente que cai na rocha.
O camarada lê uma palavra ou outra lá em hebraico, deixa uma barbinha crescer, põe a blusinha branca, a calça preta, virou judeu. Aí abre congregação, não sei o quê, e como ele não foi discipulado, faz tudo da cabeça dele. O que ele lê na internet, ele faz, Alex. É assim que celebra a Páscoa. Ele lê lá na internet e faz na casa dele. É judeu googliano, é o maior judaísmo que existe no mundo, é o judeu googliano. Não é o reformista, não é o ortodoxo, é o googliano. E o wikipediano. Esse é outro também que está crescendo muito. E esses judeus, wikipedianos e googlianos, nunca foram discipulados. Nunca andaram com outros judeus. Nunca foram discipulados. Nunca aprenderam aos pés de ninguém de renome e com fruto para mostrar. Nunca. São afoitos que crescem sem raiz e quando chega o momento da adversidade, viram a casaca, como já tem acontecido aqui no Brasil. Ex-evangélico, descobre o movimento da restauração, chega até a visitar a gente aqui para copiar o nosso curso, copia tudo da gente aqui, sai sem raiz, sem discipulado, sem experiência. Na primeira dúvida, pessoal, pula para o outro lado e nega Yeshua, nega mesmo. Discipulado, pessoal. Esse ministério aqui foram mais de 20 anos de preparo, de estudo, de trabalho. Onde você vai num mundo em comunidade judeus messiânicos, você sabe quem é Marcelo Miranda. Você sabe o que é Ensinando de Sião. Não falo isso com orgulho, não estou sendo arrogante, não. Eu estou usando isso aqui como minha carta, meu cartão de apresentação. Porque era assim que os apóstolos ensinaram a fazer. Chega num lugar para ensinar, mostra quem te enviou. O pessoal acha que no judaísmo credencial vem de título. Judaísmo, a credencial é analisada, quem, você aprendeu de quem? Você andou com quem? Quem te conhece? Me lembro uma vez uma conferência dos judeus crentes lá nos Estados Unidos. Um amigo nosso, judeu messiânico, estava querendo entrar, estava querendo conhecer. Chegou num amigo meu e do meu pai, um judeu messiânico também de Israel, e começou a conversar. Essa pessoa que estava recebendo, que estava ali, não sei saber o que estava acontecendo, viu meu pai passando, parou meu pai, pôs a mão no ombro dele e falou assim: você conhece esse cara aqui? Conheço. Então tudo bem, pode continuar. Isso chama referência. Estou falando de perfeição, não, nós estamos longe de ser perfeitos. Mas o que me legitima é a base, é a raiz que eu deixei crescer para baixo, para depois eu começar a crescer. Se é que Deus deixa a gente crescer muito. Mas a raiz tem que crescer. O problema dos profetas de hoje é que todo mundo quer ir direto para o Carmelo. Mas ninguém quer morar com a viúva de Sarepta 3 anos e meio. Ninguém quer ter um menino morto lá na cama para ressuscitar. Todo mundo quer o Carmelo. Todo mundo quer a glória. Mas ninguém quer passar pelo treinamento, pelo discipulado, pelas raízes. Entendeu? Então esse é o problema de hoje. Principalmente no meio judaico messiânico. Estou aqui abrindo o jogo com vocês. É demais. Entendeu? É demais. Busca referência, faz igual Paulo. Checa quem é Paulo. Paulo chegava, quem é Paulo? Ô Pedro, você já ouviu falar no tal de Paulo? Não, claro. Não andou com a gente não, mas foi o próprio Yeshua que ordenou. Pode receber aí. Chegava lá Marcos e Barnabé. Peraí, vocês estão vindo de onde? Não, nós viemos enviados pelo apóstolo Paulo. Está aqui a recomendação. Tudo bem, por favor. Agora o maluco chega aí vestido de preto, você dá púlpito para ele, dá microfone para ele, dá oferta para ele. Quem te ordenou mesmo? Que você andou com quem? Eu andei com Yeshua. Espera aí, mas você relaciona, quem te discipulou? Não, Deus me discipulou. Deus. E até mesmo os que compreendem a palavra, não produzem da mesma forma, pessoal. A diversidade, e essa diversidade faz parte do reino. Há diversidade de dons e ministérios, mas o Espírito é o mesmo. Por isso que meu pai não abriu filial. Você que fica perguntando para ele toda semana, abre uma congregação aqui na minha cidade, abre. Por que eu não abro? Por que ele não abre?
Porque no reino há diversidades. Não adianta você querer copiar o que acontece aqui em Belo Horizonte. Claro que uma espinha dorsal você pode implantar, mas você querer copiar todos os meus detalhes, minhas nuances, vai ficar ridículo. Porque eu sou aquilo que o meu ambiente me fez ser. Por que eu não sou igual ao Rabino Shula lá em Jerusalém? Porque o contexto dele é diferente. Há uma espinha dorsal semelhante. Mas as nuances, os detalhes, as individualidades são totalmente diferentes. Se eu quiser imitar o Rabino Shula aqui, eu fecho essa congregação com um mês. Um mês nós fechamos isso aqui. Por isso que nós vamos abrir uma filial. Porque não faz sentido isso. Você não pode emular uma coisa que é fruto de uma realidade, de uma experiência. Tá? Intolerância só em relação ao pecado. Diga, intolerância só ao pecado. Nunca em relação ao irmão. Até o ímpio merece uma visita sua. Até ele merece seu amor. Você não precisa comer junto com ele, nem trabalhar com ele, mas amá-lo, você tem que amá-lo. Não pode ser intolerante com ele, não. Ah, mas ele é ímpio. Tem que amá-lo. Nunca em relação ao irmão de fé que está em outro solo do que o seu. Por isso nós dizemos o quê? Restauração já. Feliz festa de Páscoa, Pêssah, para todos vocês, para todos nós, em nome de Yeshua, nosso Messias. Amém.